Exercício 1.10 de Mecânica dos Fluidos do livro do Brunetti. Diz assim: no viscosímetro da figura, o cilindro externo gira com uma rotação de 10 RPM constante. Aí já tem aquela palavra constante, que lembra o equilíbrio de momento, equilíbrio de força. 100 RPM, quer dizer, 100 rotações por minuto. O cilindro interno é oco. É esse cilindro aqui. Deixa eu colocar o ponteiro. 3 dias depois. Aqui. Esse cilindro aqui, ó, é oco. Sua parede tem espessura desprezível, ou seja, do centro até a superfície interna e do centro até a superfície externa desse cilindro oco é a mesma, é o R2. Ele fala que a espessura dele é desprezível. Está preso a um fio calibrado à torção, que é esse fio aqui de cima. Esse cilindro gira torcendo o fio até que nele se atinja um momento de 10 Nm. Supondo um diagrama de velocidades linear, a gente pode usar essa equação aqui, para simplificar. E um líquido de viscosidade cinemática, não é dinâmica, cinemática, de 10 elevado a menos 4 metro quadrado por segundo, e o ρ, que é a massa específica, de 800 kg por metro cúbico, qual é a altura do líquido? Essa altura que a gente consegue achar é essa que está mostrando aqui, não daqui até aqui, e sim do começo aqui, da base desse cilindro oco até onde tem fluido. E aí ele fala sobre essa questão dos 10 Nm aqui do fio. Esse fio, ele vai estar, nesse momento, esse fio vai estar exercendo um momento nesse cilindro oco, aqui interno oco, de 10 Nm. E o fluido aqui, vai estar exercendo um momento também nesse cilindro interno oco de 10 Nm também. Isso vai entrar em equilíbrio. E aí, nesse momento, esse cilindro interno ele para de girar. Por quê? Essas forças aqui, tangenciais, são as forças que o fluido vão fazer na superfície externa e interna do cilindro oco. Essas forças geram um momento, força vezes distante. Força vezes distância, de raio 2 aqui. Essas duas forças, vezes essa distância, vai gerar um momento, vai entrar em equilíbrio com o momento gerado por esse fio no cilindro oco. Tá? E aí ele vai parar de girar. Quem vai estar girando é só o externo, que é o que está girando sempre a 100 RPM. Então ele quer saber essa altura de fluido. Bom, esses aqui são os dados que ele nos dá. A gente já tem os raios 1, 2 e 3, tem o ρ, tem a viscosidade cinemática, tem o momento, e tem esse momento aqui, então é o momento, o que? É o momento que o fluido vai estar fazendo na superfície aqui, para força vezes a distância. É o momento gerado pelo fluido nesse cilindro interno oco. Vai entrar em equilíbrio com o do fio. E tem a viscosidade cinemática. Se a gente já tem a viscosidade cinemática e já tem o ρ, a gente consegue achar a viscosidade dinâmica. Basta multiplicar. Porque a viscosidade cinemática é a viscosidade dinâmica dividido pelo ρ. Ou seja, a viscosidade dinâmica basta multiplicar o ρ pela cinemática. Ali, Então a nossa viscosidade dinâmica é 0,08 Newtons por metro quadrado. E aí, sobre as espessuras. Que espessuras são essas aqui de fluido? Eu tenho a espessura interna, eu chamei de interna, que é essa azul aqui, que é desse raio 1 até o raio 2. Essa espessura interna. E eu tenho a do raio 2 até o raio 3, que é a espessura externa. Nesse caso aqui do exercício, as duas são iguais. Então eu vou chamar só de espessura. 0,001. Poderia não ser igual. Aí teria que tratar eles de maneira diferente. Siga até o final do exercício com espessura interna e espessura externa. Nesse caso aqui, como são iguais, para simplificar o exercício, eu vou deixar só como espessura. Tá? Eita. Momento. O que é momento? Momento é força vezes distância.
E a força, essa força tangencial gerada pelo fluido, ela é a tensão vezes a área. A gente sabe que a tensão é força sobre a área, ou seja, a força é tensão vezes a área. Então eu posso substituir essa equação dentro dessa aqui, e eu vou ter momento, é força, que é tensão vezes a área, vezes a distância, que é o raio. Esse fluido aqui está aplicando força na superfície do cilindro oco, tanto na superfície externa quanto na superfície interna. E a distância dessas duas forças até o centro de giro é igual, é o raio 2. Porque ele fala que a espessura do cilindro oco é desprezível. Só que a gente tem duas superfícies, a superfície externa e a superfície interna. Então você tem a tensão interna e a tensão externa. Então a gente tem aqui, ó, tensão interna vezes a área, vai te dar a força gerada pelo fluido na parte interna do cilindro oco, vezes o raio 2, que vai gerar o momento, mais a tensão externa vezes a área externa, essa aqui, ó, vai gerar a força do fluido, a força na superfície externa do cilindro oco, multiplicado pelo raio, vai te dar o momento. Então a soma desses dois momentos vai ser gerado pelo fluido interno e externo ali na parede do cilindro oco. A soma desses dois vão dar os 10 newtons-metro. Tá, e essa área? O que é essa área? A área da superfície está tendo contato com o fluido, tanto a interna quanto a externa. E essa área ela é dada por 2πr, que dá o perímetro, multiplicado pela altura. Então aqui, ó, 2πr dá esse perímetro aqui, ó. Imagina que a gente conseguisse ver essa figura de cima, assim, você ia ver o perímetro do cilindro interno oco. Então, 2πr, raio 2, porque é o raio do cilindro, dá o perímetro multiplicado por h, ó, que é essa altura de fluido, te dá a área de contato, onde tem o fluido em contato com a superfície do cilindro. Isso tanto interno quanto externo. Então aqui, ó, 2πr2 vezes h. Isso aqui é a área. Também aparece aqui, ó. E aí você tem o raio 2 aparecendo duas vezes, né? Tanto para calcular o perímetro, quanto ali para o momento. É força vezes distância, o momento. Então eu vou deixar assim, ó, raio 2 ao quadrado. Raio 2 ao quadrado vezes o h, que é a altura de fluido. Eu não entendi esse final. Quer dizer, não entendi foi nada. E aí você tem essa tensão. O que é a tensão? No caso, ali, como ele falou que a variação de velocidade, o diagrama de velocidade, ele é constante, então a gente pode usar essa equação simplificada, onde a tensão é a viscosidade dinâmica que multiplica a velocidade dividido pela espessura de fluido. Então, essa tensão aqui eu substituí por viscosidade dinâmica, velocidade dividido por espessura de fluido. Lembra que se as espessuras fossem diferentes, aqui eu teria que colocar espessura I, interna, e aqui espessura externa, espessura o Ezinho. Como são iguais, eu vou deixar só a espessura mesmo para simplificar, senão eu teria que continuar com isso até o final do exercício. O que varia desse lado da equação para esse lado da equação? Variam as velocidades, velocidade interna e velocidade externa. Que velocidade é essa? Veja, aqui a gente vai colocar a variação de velocidade no fluido, né? Lembra que tem uma chapa parada e uma chapa em movimento, por exemplo. Então a velocidade que a gente coloca ali é a velocidade dessa chapa em movimento, quando você tem o fluido aqui no meio. Agora, se as duas chapas estiverem em movimento, essa velocidade aqui é a variação de uma com a outra. Ou seja, a velocidade maior menos a velocidade menor. Nesse nosso caso aqui, esse cilindro oco está parado, já está parado. Então, tanto a superfície interna dele quanto a superfície externa, elas estão paradas, não tem velocidade. Ou seja, essa velocidade interna aqui, ó, é a velocidade desse ponto aqui, do raio 1. Ele tem movimento. Esse raio 2 aqui está parado. Então, essa variação de velocidade aqui, ó, é só a velocidade no ponto raio 1. E a velocidade externa, por sua vez, é a velocidade no ponto raio 3. Por quê? O raio 2 está parado.
Então vai ficar essa menos essa, vai ficar só essa, porque a interna ali do raio 2 é 0. Então você tem a velocidade interna, que é no ponto 1, e a velocidade externa, que é no ponto 2. Tá? E aí, essa equação, eu consigo simplificar ela então, porque a única coisa que difere desse lado da equação, dessa parcela para essa, são as velocidades internas e externas. Então se eu aplicar a distributiva aqui, ó, esse termo vezes esse aqui, mais esse termo vezes esse aqui, eu volto nessa equação original. Aí tá bom. Nessa equação, o que eu tenho? Eu já tenho o momento, que é o de 10, a viscosidade dinâmica eu já tenho, 2π, R ao quadrado eu tenho, o R2 ao quadrado eu já tenho, a espessura de fluido eu tenho, né, que é tanto a interna quanto a externa, o H é o que eu quero, que é a altura de fluido, e aí você tem aqui a velocidade interna e externa, que seria a velocidade do ponto 1, do raio 1 e do raio 3. Esses aí eu não tenho. Só que eu tenho a rotação, a velocidade angular desse cilindro externo aí. Ele chama de quê? Eu não sei, eu acho que é cilindro externo, né? Que é esse aqui, ó. Ele fala que ele gira com uma velocidade constante de 100 RPMs, 100 rotações por minuto, ou seja, a cada minuto ele gira 100 vezes. Se eu dividir isso por 60, eu vou ter rotações por segundo. Quantas vezes ele gira? Em 1 segundo. Que é 1,667 rotações por segundo, ou hertz, ciclos por segundo. E se eu multiplicar isso aí por 2π, eu vou ter essa velocidade em radianos por segundo. Por quê? Se ele gira uma vez em 1 segundo, por exemplo, uma vez em 1 segundo, um giro completo em radianos são 2π radianos. Então se ele gira uma vez em 1 segundo, ele gira 2π radianos em 1 segundo. Mas ele não gira uma vez, ele gira 1,667 vezes por segundo. Multiplicando isso por 2π, você tem 10,472 radianos por segundo. É a velocidade angular desse cilindro externo. E aí, se a gente já tem a velocidade angular em radianos por segundo, a gente pode multiplicar pelo raio e a gente acha a velocidade do ponto, né, a velocidade tangencial. Então, a velocidade interna aqui, ó, deste ponto é de 3,131 metros por segundo. Esse ponto 1 aqui, ó. E do ponto 3, que é no raio 3, a única coisa que difere aqui são os raios, ó. Vai ser de 3,152 metros por segundo. A velocidade angular do objeto é o mesmo, como se eu tivesse isso aqui girando, ó. A velocidade dessa tampa aqui, angular, é uma só. Só que a velocidade desse ponto é uma. A desse ponto aqui, que está mais perto do centro, é outra. A velocidade do ponto, em metros por segundo. É a mesma coisa que está acontecendo aqui. Então agora a gente já tem a velocidade interna e a velocidade externa. E aí basta substituir a equação. Tudo a gente já tem. Tem tudo, tem. O momento, a viscosidade dinâmica, a espessura, as duas velocidades. Basta achar o H. E aí a gente isola esse termo do H, que é a altura do fluido, e vai te dar os 0,035 metros, ou 35 centímetros. Bom, se você gostou do vídeo, deixa seu comentário, deixa a sugestão de vídeo que você gostaria no canal, deixa o seu like e, claro, se inscreva no canal para ajudar a gente a crescer, o canal a crescer. Muito obrigado, até a próxima, valeu!